paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos queridos telespectadores aí. Hoje, última pré-aula desse nosso segundo trimestre de 2024. É uma satisfação, eu, presbítero Jonatas Lima, estar comunicando a boa, perfeita, agradável, inerrante, infalível e eterna palavra de Deus ao seu coração, professor e professora, e também os alunos que gostam aí de assistir às pré-aulas da EBD. Sejam muito bem-vindos a esse canal abençoadíssimo. Hoje, então, lição de número 13, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Queridos, esse trimestre já está deixando aí uma saudade grande, Estudamos aí um assunto muito maravilhoso, muito maravilhoso mesmo, padrão bíblico para a vida cristã. Aprendemos a caminhar segundo os ensinos sagrados das Escrituras. Claro, queridos, que nós não esgotamos esse assunto, até o nosso comentarista, pastor Alexandre Coelho, ele coloca isso ali na lição, que nós não esgotamos esse assunto, há muita coisa a ser falado e é importante que isso aconteça. Eu considero que uma aula boa é aquela que não supre todas as dúvidas, porque é impossível, em uma aula a gente suprir todas as dúvidas. Mas a aula boa é aquela que, claro, supre as dúvidas principais e as dúvidas mais relevantes, aqueles assuntos primários, os assuntos teológicos que são realmente de importância, mas ele dá um caminho para que o aluno venha a estudar de forma coerente, aprender realmente da palavra de Deus, ter mais vontade de estudar a palavra de Deus. Tanto é que hoje vamos falar de fé, e é impossível falar de fé e desconectar isso da palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Há um teólogo que diz assim que a fé está firmada sobre a palavra de Deus ao mesmo tempo que a palavra de Deus fortalece e vai melhorando a nossa fé. A gente não tem como medir, não existe, assim como se mede pressão com um manômetro, não existe um fezômetro para medir a fé, A gente também não consegue avaliar com os nossos olhos humanos e também com a questão, nem com os olhos espirituais, a gente não consegue avaliar qualitativamente uma fé, dizer, olha, qual é a qualidade, A gente consegue talvez dizer se ela está fraca, se está forte, se está boa, se está ruim, mas não com muita precisão, porque somente Deus sabe isso. Mas a gente sabe que a fé, sim, ela deve ser cultivada. Tanto é que Jesus falou sobre a fé como um grão de semente de mostarda, que era uma árvore que então ia crescendo e se tornaria muito grande, Comparado ao tamanho que elas têm depois de crescer e ao tamanho que ela inicia, é uma questão que ela evoluiu muito, ela cresceu muito, e a fé da mesma forma, Tanto é que Jesus vai falar várias vezes sobre a qualidade da fé de alguns, a qualidade da fé, por exemplo, do centurião, a qualidade da fé daquela mulher cananeia, que mesmo ela sendo ali desprezada, entre aspas, ali desprezada pelo Senhor, ela fala de uma forma crendo no Senhor Jesus. A gente vai ver fé que nasce num determinado momento, mas que não tem tempo de se quantificar, de se qualificar, como, por exemplo, a fé do ladrão da cruz, que é uma fé, ele teve fé salvífica, mas não teve o tempo para executar as obras da fé. A gente tem a fé, por exemplo, de Pedro, que quando Jesus está andando sobre as águas, ele vai dizer, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. E Jesus manda, então venha Pedro. E Pedro caminha sobre as águas, mas ele primeiro gera uma dúvida nele, consequentemente essa dúvida dá espaço ao medo, e o medo ele é contrário à fé. E consequentemente Pedro ele cai. Então o que a gente tem? Aí Jesus vai salva Pedro, Pedro pede socorro, Jesus salva Pedro, e Jesus responde, homem de pequena fé. Então, essa questão da fé, por mais que não tenhamos como medir ela de forma quantitativa ou qualitativa, ela precisa ser cultivada. Mas nessa lição, falando então um pouquinho sobre a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença, como a gente está aproximando muito isso da nossa realidade, por exemplo, a lição 12, falou sobre a cultura. Eu até, na Simplesmente Diferente, na Rádio 107,5, quando estava ministrando e falando sobre isso, eu disse que muitas das vezes a gente não consegue
A gente não pode, na verdade, mudar a mensagem, porque a mensagem foi dada por Deus, a gente não pode mudar a mensagem. Consequentemente, também a cultura a gente não consegue mudar, porque demora muito tempo para mudar uma cultura. Então a gente tem que, muitas das vezes, mudar a linguagem, e através dessa linguagem, então, a gente consegue atingir o coração das pessoas. Então tá, o que nós temos nessa lição? O texto principal vai dizer, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Aqui, queridos, viver honestamente. Se você pesquisar no dicionário, você vai ver que viver honestamente significa aquele que vive com dignidade, aquele que vive com um bom caráter, que tem um caráter honrado e ilibado, que age com seriedade, com consciência, com respeito, ele é moralmente sério, é uma pessoa também com bons costumes. Então, primeira coisa que fica, né? Se a gente quer mudar, quer melhorar a realidade das pessoas através da fé, através da palavra de Deus que gera essa fé, a gente precisa viver essa fé e viver a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela nos mostra onde nós estamos, e luz para o nosso caminho, ou seja, ela nos mostra onde que devemos seguir. Quando nós andamos segundo a palavra, a gente é imitador de Cristo. Porque Cristo é a palavra de Deus, né? Ele é a palavra, ele é o Logos, ele é a palavra encarnada, realmente ali, né? Nascido da Virgem Maria, 100% homem, 100% Deus. Então esse Logos, ele vai nos dando direção, e Deus deixou tudo na sua palavra, aquilo que ele quis se revelar ao homem. Quando nós vivemos isso, as pessoas lá fora começam a olhar para nós. Então é importante você dizer isso para o teu aluno, né? Olha, como que você tem sido? Você tem sido sal da terra e luz do mundo, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui nessa aula hoje. Então, como igreja, né, do Senhor, a gente tem essa responsabilidade. A gente precisa, né, que os nossos vizinhos, o nosso próximo, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja, enfim, aonde estivermos, eles possam ver Cristo em nós. Queridos, então, dito isto, a gente... É importante, até talvez um exemplo de dinâmica, a gente tem na lição ali, tá? Se você ver na orientação pedagógica, vai ter uma sugestão de início ali da tua aula. Eu quero deixar uma outra sugestão de uma pergunta que está ali na introdução, que é assim, ó, que diferença o Evangelho pode fazer pela humanidade? Né? É parecido até com a questão ali que o comentarista deixa na orientação pedagógica, né? Mas talvez uma pergunta mais simples, né? É interessante quando a gente faz uma síntese, quando a gente resume, o aluno tende a ter uma resposta melhor quando a gente simplifica. E para simplificar a gente tem que entender bem o que a gente está falando. Eu, por exemplo, estou aqui ministrando uma pré-aula, eu quero simplificar ao máximo isso para ti, não de forma simplista, mas que isso possa atingir o seu coração e você atingir o coração do seu aluno. Eu já desejo que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé para ministrar essa aula em nome de Jesus. Queridos, então que diferença o Evangelho pode fazer pela humanidade? Pega as respostas dos seus alunos e vão avaliando isso durante a aula, tá? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. No tópico 1 da nossa lição, fala o Evangelho nos direciona para Deus. E o primeiro tópico fala direciona a nossa fé. E aqui o autor vai colocar que a humanidade, ela acaba muitas das vezes depositando a sua fé em objetos, na ciência, na astrologia, enfim, né? O ser humano acaba tendo se ele está longe de Deus, ele acaba indo para um caminho esotérico, para um caminho, muitas das vezes, de ocultismo, bruxaria, porque nós somos tricotômicos. Lembro sempre disso, eu sempre gosto de enfatizar, entender tudo na raiz. Então, se nós somos corpo, alma e espírito, né, o corpo está aqui na Terra, consequentemente se relaciona com as coisas aqui da Terra. A alma, nosso centro de vontades, centro dos nossos desejos, pensamentos, nosso intelecto, vai agir conforme, né, ou para o lado espiritual ou para o lado carnal, né? A gente tem que ver qual que a gente está alimentando mais. E o espírito, ele sempre quer se relacionar com Deus, só que às vezes, por não ser indicado o caminho correto, por isso que a gente tem muitas religiões, né, pseudo-religiões, que vão colocar assim, todos os caminhos levam a Deus, né? Então, isso começa a deturpar a fé verdadeira, porque existe uma fé verdadeira, existe um caminho, né? Jesus, no Evangelho de João,
capítulo 14, versículo 6, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ou seja, ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Então, dito isso, a gente precisa entender que muitas das vezes o ser humano então é corrompido, né? O espírito dessa pessoa é corrompida a buscar esses caminhos esotéricos e esses caminhos de ocultismo, até mesmo a bruxaria, e consequentemente a alma da pessoa vai sendo levada por as vontades, né? O intelecto, os desejos, os sonhos são engodados por tudo isso que o mundo tem. Então, o que a gente precisa ter, queridos, é uma fé consistente, é uma fé séria. É aquela fé de Hebreus 11:6, que ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário, né, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, a gente precisa entender que ele não só existe, como ele também é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que andam segundo a sua palavra. Nós vamos ter ali no Hebreus 11, né, a galeria da fé, e a gente vai ver que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Que essa fé é uma fé que faz com que a vida dessas pessoas mude. Então, quando a gente lê ali no texto a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença, a gente vê que, pela Bíblia Sagrada, muitos homens e mulheres fizeram a diferença na sociedade onde estavam, fizeram diferença nas suas famílias, nas suas gerações, fizeram diferença total no meio onde estavam, porque eles tinham uma fé verdadeira, uma fé no Deus verdadeiro, e esse Deus, ele sempre vai responder à altura, na verdade uma altura ainda muito maior a nossa fé. Ele vai nos fortalecendo através da sua palavra, mas quando nós temos uma fé sincera nele, ele vai operando em nós algo muito maravilhoso, que é o que a gente vai continuar vendo aqui nessa lição. Então, nesse tempo onde muitos, né, dizem, não, eu já tenho Jesus, eu já tenho Deus, ou outros dizem assim, não, eu não quero Deus, eu não acredito em Deus, Deus não existe. O que a gente precisa, queridos? Ter uma mensagem consistente, ter uma mensagem de fé, uma forma, né, de mostrar que a nossa forma de viver é confiante 100% em Deus, e as pessoas vão começar a ter vontade de conhecer mais a nossa fé. Então a palavra de Deus vai direcionando a nossa fé, e com isso a gente vai vivendo, e a nossa forma de viver, como disse Francisco de Assis, né, pregue em todo tempo, se necessário for, use palavras. Então a gente vai pregando com a nossa fé, com a nossa forma de viver. Subtópico 2 vai dizer que nós temos paz com Deus. Queridos, essa questão nesse mundo caótico, hoje você pode ver muitas pessoas com medo, acontecendo várias coisas, várias guerras. Nós temos guerras simultâneas no mundo acontecendo, nós temos catástrofes acontecendo, né? Até aqui no nosso Brasil, no ladinho do nosso estado, os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, nossos irmãos gaúchos, passando ali por aquele momento difícil, né, pós-enchente. E, queridos, o que a gente precisa entender é que a paz de Deus, ela excede o nosso entendimento. Essa paz de Deus, ela é maior do que simplesmente um estado de paz, onde eu digo assim, não tenho problemas, então eu estou na paz. Não, a paz de Deus, ela excede isso. É uma paz que mesmo eu tendo alguns problemas, porque nesse mundo a gente acaba tendo problemas, nesse mundo a gente acaba tendo aflições, essa paz de Deus, ela faz com que mesmo em meio às aflições, a gente continue confiando. A gente vive por fé e não por vista. Então a gente começa a ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, na verdade, é a forma de consertar aquilo que foi perdido lá no Éden. Adão e Eva tinham um relacionamento muito próximo, muito íntimo com o Criador. Ele descia todas as tardes. Após a queda, então, o ser humano perdeu isso. Mas Jesus, sendo o segundo Adão, ele recupera, né, não só a chave do inferno e da morte, mas como novamente esse relacionamento com Deus. Então ele é reconstituído. E nós então somos justificados pela fé. E agora justificados pela fé, que é o que vai falar o subtópico 3, né, a boa notícia, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa justificação, ou seja, eu sou pecador, mas por que eu sou santo, por que eu sou justo? Porque Cristo é santo, porque Cristo é justo. E Ele que pagou o preço dos meus pecados, e eu acredito piamente nisso, não tenho dúvida nenhuma, que eu tendo fé nele, os meus pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário.
E agora então, com isso, o Espírito Santo começa a viver dentro do meu coração e eu começo a ter uma novidade de vida. E ele vai arrumando a casa, ele vai tirando aquilo que não pertence a ele vai me santificando, ele vai me purificando, ele me regenerou já. Né? Eu sou uma nova pessoa. O Jonatas, antes de aceitar Jesus, era uma pessoa, agora eu sou outra pessoa. Claro que, como disse Martinho Lutero, né? Nas águas do batismo o velho homem havia morrido, mas depois ele descobre que esse homem sabia nadar, fazendo uma metáfora, né? Uma ilustração, e ele tem que matar esse homem todos os dias. A gente faz isso, claro, mas aquilo que a gente alimenta mais é o que governa. Então, se eu alimento mais, se eu tenho uma vida, né, uma das disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, em dia, vou na igreja, frequento os cultos, né, frequento o período de oração, oro em casa, estudo a palavra em casa, né, começo a me alimentar de coisas, não viver na rede social gastando tempo em coisas que muitas das vezes não edificam, e sim, começo a viver um relacionamento com Deus, a gente vive essa boa notícia do Evangelho. E essa boa notícia, então, o que acontece? Ela vai alcançando as outras pessoas e vai mudando o meio onde nós vivemos. Glória a Deus por isso. Então, no tópico 2, nós vamos ver agora o Evangelho nos direciona para o mundo. Isso aqui, gente, é uma coisa tremenda. Por quê? Porque nós somos igreja, né? Igreja vem do vocábulo grego eclésia, que são tirados para fora. Então nós somos tirados para fora do quê? Tirados para fora do mundo. Mas nós continuamos no mundo. E aqui vai dizer, o Evangelho nos direciona para o mundo, mas não é nos direcionando para o mundo, né? Assim, vai viver como o mundo. Não, nos direciona a ser, como diz o subtópico 1, sal e luz. E aqui, queridos, é uma questão muito maravilhosa que você pode já exemplificar para o teu aluno, né? Aqui está muito bem escrito pelo autor, né? O Evangelho nos conduz à interação com o mundo, com tudo de uma forma diferente, não mais como participante das práticas condenadas por Deus, mas como pessoas que fazem a diferença. Lembrando que o sal na época, e não só na época, né? Em muitos lugares ainda hoje, ele é utilizado não só para dar sabor aos alimentos, mas ele é utilizado também para conservar os alimentos. Por exemplo, a carne. Na Palestina isso aqui era muito utilizado, o sal era muito utilizado para conservar a carne, né? Então, não é só uma questão de paladar aqui, é uma questão também de conservação. Mas uma curiosidade aqui, um subsídio para você, professor. Pense comigo que o cloreto de sódio puro, né? Sal é o cloreto de sódio, ok? Quem gosta de química vai lá dar uma pesquisada nisso para você ter mais argumentos, ainda mais se tiver algum aluno que gosta bastante disso. Mas vai lá, sal, como o cloreto de sódio puro, ele não sofre alteração por causa vamos supor, da umidade relativa do ar. Tá? A umidade relativa do ar não muda o cloreto de sódio a ponto de alterá-lo, de deixar ele sem tanto poder, né, de salgar, perdendo a sua eficácia. Não. Só que na Palestina, esse sal que era tirado, né, vinha de fontes ali naturais, ele não via somente o cloreto de sódio puro, tinha outros minerais que vinham junto com esse sal. E aí que estava, vamos dizer, entre aspas, o BO, ok? Por quê? Porque quando vinham então esses outros minerais junto com o cloreto de sódio, nesse sal que era então ali os palestinos usavam na época de Jesus, esses outros minerais sim, por exemplo, a umidade relativa do ar começava a interagir com isso e eles então dissolviam, né? Eles faziam com que esses componentes, esses outros minerais, perdessem ali a sua eficácia a ponto de alterar o sabor do sal, alterar o sabor do cloreto de sódio. Então deixando ele o que a gente chama de insípido, sem sabor, sem gosto. Consequentemente, nessa época eles pegavam o sal, jogavam nas ruas, jogavam nos lugares que tinham bastante lama para tentar amenizar ali aquela estrada, né? deixar um pouco melhor. E por isso que Jesus diz, ó, se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Com isso já fica uma aplicação. Se nós somos o cloreto de sódio, ou seja, um sal puro, nós não teremos esse problema. O problema são as coisas, os carrapichos que a gente está no mundo, né? não sendo no mundo, mas estando no mundo, a gente acaba, não, vou assistir lá tal coisa. Não que seja pecado assistir, mas eu começo a viciar naquilo. Eu começo a querer aquilo, eu começo a fazer parte daquilo, eu começo a querer utilizar aquilo, falar daquela forma, enfim, viver da forma que o mundo diz. E a Bíblia vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e eu não gostaria nada de ser inimigo de Deus, eu quero ser amigo, eu quero ser servo, eu quero
né, poder ser filho de Deus, e nós temos isso pela adoção através de Cristo Jesus. Então eu acredito que essa parte do sal ficou bem claro para ti. E a luz também, né, queridos, é uma questão, a luz, você pode até, se a tua sala for escura, apaga a luz e levar um objeto e dizer o que tem aqui, né? Ou o que tem aqui dentro. E faz ali uma dinâmica simples para o pessoal entender. Quando você coloca a luz, você verifica as coisas de uma forma muito melhor. Então, a luz do Evangelho, não importa as trevas, se são densas, se estão escondidas, não, a luz alcança todas as coisas, porque glória a Deus, porque nós temos o nosso Senhor, que Ele é luz do mundo, queridos, glória a Deus. E Ele diz que nós também devemos ser luz do mundo. Né? Jesus dizendo várias coisas que Ele era ali, mas nós não somos o bom pastor, nós não somos a porta das ovelhas, nós não somos a ressurreição e a vida, mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo, assim como Jesus era a luz do mundo. Então, olha que privilégio, nós não podemos jamais perder essa luz, tá bom, queridos? Glória a Deus por isso. Então tá, subtópico 2, relações familiares. Aqui, queridos, é uma questão que, né, a gente precisa entender que quando nós temos fé, a gente produz o fruto do Espírito Santo, porque eu tenho fé em Jesus, fui adotado, fui regenerado, comecei o processo de santificação, né? Sei que sou uma pessoa redimida, né? Agora estou justificado por Cristo, e no processo de santificação, então, progressiva, eu começo a ver que, poxa, eu preciso cumprir lá o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 12, eu preciso honrar o meu pai e minha mãe, que é um mandamento até com promessa para que se prolongue meus dias sobre a face da terra. E eu começo a lembrar também lá de Efésios 6, onde nos primeiros versículos vai falar a forma que o pai deve tratar seus filhos. Eu, como pai, devo olhar como o meu trato das minhas filhas e filhos. Eu, como filho, começo a olhar como que eu devo tratar o meu pai, a minha mãe, minha esposa. Enfim, as relações familiares começam a mudar. Né? Eu tenho Colossenses também, no capítulo 3, vai falar sobre isso. E eu começo então a pensar, nossa, eu preciso, né, viver o ambiente de fé, o ambiente de igreja, ser também, né, parte desse amor, somos corpo assim bem ajustado, a gente canta isso, né, totalmente ligados, vivendo, né, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, né, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Quando eu começo eu canto isso, e eu olho a palavra e a palavra diz, olha, eu não devo jamais desonrar o meu pai e minha mãe. Eu não devo jamais, né, destratar a minha esposa. Eu não devo colocar ira no coração dos meus filhos. Eu começo a pensar, poxa, eu preciso mudar. A minha casa tem que ser uma extensão da igreja, tem que ser uma extensão realmente da paz de Cristo. Então, quando a gente olha para isso e começa a viver isso, o mundo também começa a olhar a tua família e dizer, poxa, a minha família, porque daí quem não tem isso acaba vivendo em porfias, em discussões, em traições, em tantas outras coisas, em invejas, vivendo realmente sem rumo, e as famílias são, né, ainda mais hoje em dia que o inimigo ele vem atacado a família de uma forma ferrenha, mas se nós somos uma família, vivendo não só na família de Cristo como igreja, né, não só na koinonia, na comunhão, mas dentro do nosso lar, vivendo como Cristo realmente ordenou na sua palavra, as pessoas lá de fora começam a dizer, meu Deus, eu queria ter uma família igual a família do professor lá, da professora, do presbítero Jonatas, do pastor Sérgio Melchior, né? Começam a querer ter, poxa, olha a família do pastor Eliseu, olha a família do pastor Leandro. Então, isso deve se estender como forma também de o quê? Fazer a diferença, uma fé que faz a diferença, ela faz a diferença no mundo, faz a diferença na nossa família, ela faz a diferença, como diz o subtópico 3 aqui do tópico 2, no meio ambiente. Queridos, é uma pauta hoje até que acaba sendo uma pauta ideológica, né? Falar do meio ambiente. Alguém vai dizer, meu Deus, quer puxar para que lado? Não é isso, mas o autor colocou até, ele tomou cuidado. Ele falou assim, ó, embora, né, o cuidado com o meio ambiente seja eventualmente usado como tema de pauta ideológica, como servos de Deus não podemos nos esquivar da mordomia colocada sob nossa responsabilidade para com a criação. Então, a criação foi colocada ao cuidado do homem. Lembra lá quando Deus criou o boneco, formou Adão? Ele diz, ó, você vai dominar, você vai cuidar, você vai lavrar, você vai fazer, você vai cultivar isso aqui. Isso aqui é teu. Então a terra nessa época foi dada ao homem. E o homem tinha que cuidar.
Tanto é que eu gosto muito de um texto, até já fiz alguns trabalhos acadêmicos em cima desse texto, que é Apocalipse 11, 18, que no final, na parte final desse versículo, né, Apocalipse 11, 18, vai dizer: e de destruir os que destroem a terra. Vai chegar o tempo de Deus, então, julgar essas pessoas que destroem a terra, porque a terra é a criação dele e a gente precisa cuidar também do meio ambiente. Chegamos então no último tópico da nossa lição, nossa última lição, e meu coração ele já queima com saudade dessa aula. Obrigado, professores que estão inscritos no canal, você que não é inscrito, se inscreva. Você que está acompanhando essa aula, muito obrigado. Eu espero que, como já disse, sua aula seja uma bênção. Nesse tópico fala sobre o Evangelho nos direciona para a eternidade. E aqui é lindo, né? Nosso coração queima porque vai falar da eternidade em nosso coração. O primeiro subtópico. Queridos, a gente sabe que a nossa viva esperança é a esperança da glória, como diz, né, Colossenses, lá do capítulo 1, do versículo 24 ao 28, e mais especificamente no versículo 27, Cristo em nós, a esperança da glória. É por isso que nós vivemos. Essa fé nos faz suportar as tribulações. Essa fé nos faz suportar esse mundo, vencendo através de fé, sabendo que Cristo, na verdade, venceu o mundo por nós. Nos faz ter a esperança que, por mais que a gente às vezes não vai viver tudo que existe no mundo, não vai conhecer todos os lugares, mas o melhor lugar a gente vai viver na eternidade, que são as mansões celestiais, os novos céus e nova terra. A gente vai viver nesse lugar, vai viver para sempre com o Senhor. Nós vamos estar para todo sempre com o Senhor, viver a eternidade com Ele, queridos. Então, essa eternidade dentro de nós, né? O autor vai colocar um pouquinho aqui falando sobre o ser humano, né? Esse boneco tão bem formado, cujas veias e artérias, né, se colocadas lado a lado de um ser humano, daria 2,5 voltas na Terra. Eu sempre gosto de dizer isso, e até me chamou a atenção a primeira vez que eu ouvi isso, foi num ensino aqui no Templo Central, nossa IEADIO, e eu falei, nossa, o pregador não acho que ele está equivocado. E eu fui pesquisar e vi que realmente, se colocados lado a lado, nessas microveias, microartérias que nós temos todas as vezes, daria em torno de 98.500 quilômetros, e o perímetro da Terra tem 40.000 quilômetros. Então, um ser humano, né, conseguiria dar 2,5 voltas se somados às suas veias e artérias. Isso é lindo. Ou seja, o boneco foi muito bem formado. Mas, e elementos químicos, tudo mais. Mas assim, a humanidade, daí o autor vai colocar, depois de falar um pouquinho desse boneco, que esse boneco, ele não tem vontade, não é só o boneco agora, né? Agora, a alma vivente, ou seja, Deus soprando o espírito, né, dentro do homem, e a alma do homem ali, né, se tornando agora então vivente, o ser humano se tornando alma vivente, ser tricotômico, corpo, alma e espírito, a qual eu já falei um pouquinho no início da aula, essa humanidade, ela não quer passar pela morte. Então a gente não tem desejo de passar pela morte. E muitos não vão passar. Muitos de nós vamos ser que nem Enoque, né, que andou com Deus lá em Gênesis e foi transladado. Nós, né, esperamos e cremos, porque vemos muitas profecias se cumprindo, o cerco, né, na terra já está se findando. A gente vê realmente pelos sinais, pela palavra, que se nós não formos a geração do arrebatamento, as próximas logo serão, que Jesus logo vem, logo nós vamos ter nosso corpo corruptível revestido da incorruptibilidade, nosso corpo mortal se revestido da imortalidade, como diz lá em 1 Coríntios 15. Então, assim, nós isso, né, queridos? Essa eternidade está dentro do nosso coração, por isso que a gente não quer passar pela morte. O que a gente precisa entender é que nós não podemos perder isso, não podemos perder, principalmente nós como pentecostais, dentro da nossa teologia pentecostal, como bons assembleianos, né, pré-tribulacionistas, nós sabemos que daqui a pouco Jesus vai voltar. E ter isso como uma volta iminente é saber que daqui a pouco, a qualquer momento, você pode nem assistir essa aula, porque nós podemos ter sido arrebatados. Ou quando você estiver ministrando a sua aula domingo, vai que Jesus volta naquele momento. Então isso é lindo e a gente não pode perder Cristo em nós, a esperança da glória. Não estaremos sozinhos, então o subtópico 2, né, vai falar aqui da questão de que várias culturas, aqui traz até um pouquinho da lição 12, né, relembrando da lição 12, que falou sobre o Evangelho, né, o que ele causa na cultura, essa fé maravilhosa que acaba transformando, melhorando, né, a cultura, melhorando pessoas. Então a gente precisa entender que nós não estamos sós, há pessoas de várias etnias. Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, vai dizer, né, que depois dessas coisas olhei e eis
aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ou seja, nós não estamos sozinhos no mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é muito maior do que podemos imaginar. Então, há muitas pessoas, né? Deus virá arrebatar a igreja no meio de várias igrejas, ele virá. E detalhe, nós não estamos órfãos, nós temos o Consolador e nós temos Jesus conosco todos os dias através do seu Santo Espírito, que é o que está prometido lá em Mateus no capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, não podemos jamais perder essa fé, essa viva esperança e sabemos do que essa realidade é uma realidade, a gente precisa viver essa realidade e com isso a gente faz a diferença tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa família, quanto para a sociedade onde estamos inseridos. Que você tenha uma excelente aula, um excelente próximo trimestre aí, em nome de Jesus, que Deus continue te dando sabedoria, graça e paz sempre. E eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, um forte abraço.